tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Seja Sua Paz. Um lugar onde a gente fala de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e que eu trago convidadas que passaram por algum processo comigo para contar suas experiências, contar um pouquinho de como foi essa conquista desse lugar, né, de entendimento do seu sagrado direito de ser quem é. E hoje a minha convidada é a Maíra Braga, uma convidada muito especial, que vai contar um pouquinho de quem ela é. Maíra, é um prazer ter você aqui comigo, uma alegria. Faz muito tempo que eu quero fazer esse podcast com você, que eu te chamo, mas a mulher estava internacional, né? Passeando na Europa, tive que esperar a bonita chegar. Muito bom. É isso aí. É muito bom poder te ver desfrutando, aproveitando a vida, se permitindo cada vez mais. Eu fico muito feliz pelas suas conquistas, viu? Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui nesse lugar tão especial, que eu já observei algumas vezes, algumas palestras, já participei, e ouvindo o quanto o seu trabalho, né, modifica, transforma a vida das pessoas. E eu sou uma das transformadas, e venho buscando a cada dia mais melhorar. Muito bom, Maíra. Eu queria que você contasse um pouquinho quem é você, como é a sua vida na área pessoal, né? E também falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, porque eu te convidei, principalmente porque eu tenho observado seu crescimento na sua área de atuação, né? O quanto você tem expandido, o quanto você vem crescendo mesmo profissionalmente. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho o seu trabalho incrível. Então, primeiro se apresente, fale de você, Maíra, e depois conta um pouquinho da profissional. Tá bom. Bom, meu nome profissional, né? Como eu me identifico nas redes, é Maíra Ferreira, eu sou massoterapeuta, né? Sou mãe, esposa, né? Dona de casa, e já estou nesse meu trabalho como massoterapeuta, em cuidar do outro há um bom tempo, já fazem uns 4 anos. E assim, cuidar do outro também faz uma necessidade assim da gente se cuidar. No caso, eu senti essa necessidade. No caso, assim, de te procurar. Uhum. Ah, mas por quê? Para ter uma melhor forma de me conhecer também, né? Eu gosto muito do que eu faço, trabalho na área, eu sei assim, que é a profissão que eu escolhi. O dia que eu comecei a trabalhar, eu falei, não é essa profissão que eu quero. Eu sinto, sabe? É uma coisa assim, é muito, muito boa para mim. Meu trabalho é a minha terapia. Que maravilha, né? Tão gostoso você poder ser quem você nasceu para ser, né? Porque quem Exatamente. vem de você é uma mulher de uma rotina intensa que por muito tempo foi trabalhou muito, fez tudo que precisava fazer, mas não estava feliz naquele lugar 100%, Sim, né? sim. Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória profissional, de onde que você Bom, veio, a transição de carreira aconteceu. sempre trabalhei na parte administrativa, né? E as pessoas sempre falavam assim, nossa, mas e fiquei um tempo sem trabalhar, uma coisa assim que eu quis para ficar com os meus filhos, né? Para cuidar da minha família. Mas e aí para você voltar para o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é cada dia mais veloz, ele te engole. Então você tem que estar ali sempre buscando, né? Uhum. E eu já vi que naquele mercado de trabalho que eu atuava, que era da parte bancária, já não era mais aquilo que eu queria para minha vida. Você não se identificava com aquilo Não mais. me identificava. O ritmo era outro, era um outro momento da minha vida que eu estava passando, né? E eu falei, não, eu vou arrumar alguma coisa que de fato eu goste. E massagem, eu sempre tive habilidade, mas as coisas assim em casa, faz um movimento aqui, um toque ali. E quando eu fui para conhecer mais profundamente esse ramo de atividade na massoterapia, que eu me encantei. E eu gostei muito. E eu senti, assim, assim, meio, parece meio doido falar isso, mas em meio período que eu já estava começando a fazer o curso, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida.
Sabe o que é? É porque a gente já nasce pronto, entendeu? Isso foi uma questão que a gente trabalhou na terapia, né, na mentoria, Foi. porque às vezes o nosso mental sabota a gente, acha que não está bom o suficiente, que não está bom o suficiente, que precisa estudar mais, que precisa fazer mais. Claro, a gente precisa estudar sempre, a gente precisa se aprimorar sempre, mas todo mundo tem um dom divino. Todo mundo Sim. tem um dom, uma habilidade que Deus já te capacita e você nasce pronto. Eu costumo dizer que são memórias ancestrais, sabe? Alguém no seu sistema, alguém ali para trás já fazia isso com muita habilidade e você herdou esse dom. Eu acredito muito nisso. E eu vejo isso em você, porque é nato, né? Parece que você já nasceu com essa habilidade pronta. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, mais você se aprimora. Mas não é algo que você teve que aprender do zero. Você já tinha aquela habilidade. Né? E a gente tem muitas dessas habilidades. É igual a cozinhar. Todo mundo acha que eu fiz curso de culinária, de chefe de cozinha. Eu não fiz nada, gente. Eu aprendi a cozinhar vendo minha avó cozinhar. Então, eu já nasci sabendo, porque eu estava a vida inteira na barra da saia dela, entendeu? Então, assim, qual que é a receita? Eu não sei. Eu só sei que eu faço e sai, entendeu? É muito engraçado. Não sei quanto eu pus de nada, mas sai, fica perfeito, fica maravilhoso. Então, assim, é isso. E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o nosso dom, acabou. A gente entra no flow, a vida simplesmente começa a acontecer. Sim. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Qual é a Maíra depois da terapia? Qual a principal diferença que você percebe em você, assim, em relação ao Olha, seu trabalho, principalmente? assim, é o que a gente estava falando do trabalho, né? Por mais que tenha essa questão de ter o dom, de aprimorar, de estudar, mas você também, assim, e no meu caso, eu tive que me cuidar, eu tive que olhar para mim, e isso é muito legal no processo, porque ao mesmo tempo que é legal, é um desafio, é como descascar a cebola e as camadas, e tem horas que você chora, e tem horas que você sorri, porque você está vendo aquela transformação, né? E a terapia é muito legal para mim, assim, que foi um todo, não tem um ponto assim, esse ponto X, mas esse movimento, esse O processo de olhar para desconstrução, você. o processo de olhar para mim abre todo um campo para olhar adiante, olhar além, que eu falo, da minha vida profissional, da minha vida pessoal, principalmente, porque a nossa vida pessoal, a gente se cuidando, né, nos permitindo, usando direito a nossa felicidade, sermos responsáveis por ela, a saber o que a gente quer levar na bagagem, é saber o que é pesado, o que é leve. Ah, isso aqui eu tenho necessidade de levar mesmo? Então, na terapia, tudo isso, você vai vendo assim, fala, cara, assim, é o termo, que merda que eu tô fazendo? Não tem essa necessidade de, assim, desculpa o palavrão, mas fala assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Dando permissão, às vezes, para uma outra pessoa que, não, sabe, não me, como é que posso falar? Me fugiu a palavra agora, mas não me traz não me complementa, não tem necessidade de eu estar por perto. Isso fica mais leve. Eu acho que uma das coisas que eu mais percebi, assim, claro que eu que eu estou conduzindo, né, e você está vivendo, mas o que eu mais percebi no seu processo foi essa questão de permissão a dar limites, né, a Sim, colocar limites nas pessoas, principalmente, e nas situações. Tipo assim, não, isso eu quero para mim, não, isso eu não quero para mim. E não importa o que vão achar que é certo, se vão achar que é errado, né? É aquilo que eu sempre falo, você tem que estar em paz com você e com o seu marido, seu companheiro de evolução. Vocês dois estando em sintonia, porque, claro, é óbvio que a opinião do nosso parceiro, do nosso companheiro de vida importa e a gente tem que levar em consideração. Mas é sim, só. Filho, não. Vizinho, não. Papagaio, não. Entende? Saber colocar os pesos e as medidas certas para que a gente possa fazer as escolhas que realmente fazem sentido para a gente. E depois é ganhar o mundo, né? É ir para a vida. É muito é, legal.
E essa questão de se permitir, né? É porque eu aprendi a falar não para determinadas coisas depois dos 40 anos. Então, tipo assim, hoje em dia, se eu procuro passar para os meus filhos, falar, não, se não tá leve para vocês, não tem necessidade, porque isso é saudável. Que eu vi, assim, que não era saudável, tipo assim, sim, senhora, e você, naquele ambiente ali que, pô, você é legal, mas e, de fato, como que isso está sendo verdadeiro? Até que Legal para ponto? quem, né? Legal para quem? Exatamente. E aí, quando você desconstrói, quando passa por essa desconstrução, as pessoas assustam. Meu Deus, o que aconteceu com ela? Não era assim, não fazia assim. Mas daí já não importa muito a questão do O que outro, tá porque você se pensando, sente né? leve com a sua decisão, né? Se sente leve, isso é muito bom. Essa Maíra, permissão, você acha que você ganhou mais dinheiro depois que você se conheceu melhor? sim. O Sim, autoconhecimento traz prosperidade, né? traz prosperidade, porque ao longo da vida, tem algumas coisas que, assim, que na minha vida, eu falei, bom, quando eu fui para o processo terapêutico, eu fui buscar uma Maíra quando tinha 18 anos. Uma Maíra destemida, que ralava, batalhava para ter as coisas, sustentava a casa, tudo. E eu não encontrava mais ela. Eu só estava, assim, encontrando atualmente aquela Maíra que não tinha uma opinião própria, que não conseguia Passiva, né? desenvolver as coisas e que não estava legal. E me voltou. Eu fui aí buscando essa Maíra e eu encontrei outra. Entendeu? É porque você não tem mais 18 anos, né, amor? Não tenho 18 anos e, tipo assim, a Não, eu idade. falei emocionalmente. Você é uma mulher agora, poderosa. Porque quando a gente tem 18 Exatamente. anos, a gente faz no espírito da guerreira, de que eu posso provar para os outros, eu vou, eu faço e aconteço. E na nossa maturidade, na sabedoria do tempo, a gente começa a ter a possibilidade de aprender a fazer por nós. E não é por Sim, egoísmo, é não. por aquilo que eu sempre falo, por autorresponsabilidade, ser a sua melhor versão por você e por quem você ama. Porque como que você vai ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor qualquer coisa que seja, a melhor massoterapeuta, a melhor profissional, se você não estiver em paz em ser quem você é, Sim, né? Acolhendo seus desafios, suas dores, suas questões, realmente se acolhendo, se permitindo passar por um processo de reconstrução, porque é o que a gente faz, né? Olhar para os nossos BOs aqui e tentar falar, porra, eu posso fazer isso de um outro jeito. Eu não preciso levar o mundo nas costas, né? E com 18 anos a gente leva o mundo nas costas, inevitavelmente, né? A guerreira tá ali no grito, né? Principalmente para as pessoas mais rígidas, assim, que são exigentes, que querem fazer bem feito, que se cobram, que se colocam exigência de perfeição, de não, se não tiver perfeito, eu não faço. Né? E é. eu vi muito isso no seu processo. Não, enquanto eu não for, eu preciso terminar os cursos, eu preciso. Eu falo, filha, só vai, você está pronta. Vai. Né? E cobra, e põe preço, não tenha medo de pôr preço, de cobrar e de dar valor. E, e é muito louco, porque a hora que você acredita no que eu estou falando, a coisa vai assim, rapidão, né? A moça foi até passear na Europa, que linda. Não, e esse negócio da Europa foi muito engraçado, porque eu tinha uma viagem programada, a viagem mudou totalmente. Então, quando E eu eu vi falei, só não, você com seus sogros de São Luís, eu falei, mas gente, cadê o homem? O que não aconteceu que o homem não foi. foi? Ele não pôde ir, mas isso é uma outra história. Mas ele não pôde ir. E realmente, eu tive que passar um período que eu tive que me preparar, até financeiramente, para essa viagem. O que era uma coisa inalcançável para mim, assim. Eu falei, meu Deus, eu coloquei um patamar lá em cima, eu falei assim, eu vou levar isso. Esse é o valor que eu quero. E aí eu fiquei pensando, mas e se? Eu falei, e se nada? Já tenho.
só fiz isso, não falei mais nada e as coisas foram acontecendo. É lógico, não foi só, vem a nós, né? Tô fazendo Sim, meu você fez trabalho. sua parte, né? A Eu fiz a minha autorresponsabilidade aí. parte, exatamente. Mas as coisas foram fluindo de uma maneira assim tão legal. Foram pessoas assim que foram chegando para contribuir nesse objetivo e no meu trabalho de uma maneira tão boa, pessoas leves, sabe? Que você, assim, você sabe. Quando você sente a prosperidade assim, Sim, é muito bom. é muito bom. E você alcançou o valor que você queria? Eu passei o valor que eu queria. Uau! Aí, tipo assim, cara, tô foda. Porque isso me deu isso voltou naquela Maíra lá de 18 anos. Mas Que voltou de dava um jeito conta de fazer saudável, as né? coisas, mas voltou do jeito saudável, entendeu? Então, tipo assim, falar que não vai conseguir, para mim Não existe. não existe, assim. Não vai conseguir. Pode levar tempo? Pode levar. Mas o tempo que eu consegui, para mim, foi muito, assim, muito forte isso. Tipo assim, foi uma conquista minha, lógico, ali que eu botei aquilo na minha cabeça e batalhei para conseguir. E não foi uma coisa leve. Lógico, teve muito trabalho, mas foram, assim, muitas alegrias que eu recebi nesse processo todo. Que maravilha, eu fico muito feliz. E isso tudo é porque quando a gente entra, que eu falo no estado de flow mesmo, de fluidez, de ter uma vida leve, eu fico tão triste quando eu vejo pessoas achando que a vida tem que ser pesada, que a vida tem que ser sofrida, que é difícil ganhar dinheiro, que a gente tem que sofrer, suar, batalhar enlouquecidamente para conquistar as coisas. E não é assim, não está relacionado com isso. Não está relacionado com dor. Ter dinheiro, fazer dinheiro, prosperar, está relacionado com o quanto você se permite ser quem você é. Quanto você está alinhado com o seu propósito. O quanto você está fazendo o que você faz, não só pelo dinheiro, mas pela contribuição que você faz com a vida das pessoas. É isso que faz a coisa acontecer, né? Sim. E às vezes eu vejo gente tão focada só no eu preciso estudar, me capacitar, me focar, e esquece do propósito. Qual é a sua intenção com isso? Porque o dinheiro ele é maravilhoso, mas ele pode ser usado numa intenção positiva ou numa intenção negativa, Exatamente. né? Então, quem não quer ter o melhor, dar o melhor, proporcionar o melhor para si e para as pessoas que amam? Não só em coisas compradas, mas nas experiências. E eu sinto muito isso. Quando você acessa uma pessoa através das suas mãos, do seu trabalho, é muito além de uma massagem. É Sim. muito além. Você acessa muito além do que só aquele relaxamento corporal, ou aquela liberação miofascial, sei lá o que for, né? Você vai muito além. E isso traz a recompensa na mesma proporção da medida em que você consegue entregar o benefício para o seu cliente. Né? Então, às vezes as pessoas falam para mim, nossa, Sofia, mas é muito caro a terapia, ou é muito caro o design de vida. Eu falo, então, é porque não é sobre o valor do que você vai comprar da minha hora, não é só a minha hora que você está levando. E quando você se entrega ao processo, você percebe que, nossa, foi o melhor, eu já ouvi isso muitas vezes, foi o melhor investimento na minha vida, porque realmente eu mudei a forma como eu olhava para minha vida. E é. Então, isso não tem preço, né? Uma vez eu falei para um paciente que chorou, um cliente que chorou para pagar, mas veio. Aí eu falei para ele, na última sessão, eu falei, se fosse hoje, quanto você me pagaria pelo processo que você viveu? Ele falou, não tem como te pagar. Falei, tá vendo? Então, É valeu o muito bom, né? investimento? Falei para ele. Ele falou, ô, se valeu. É muito gostoso, isso não tem preço. Não Mas o tem. universo retribui, né? E eu vejo Retribui. que é isso que está acontecendo com você. Uma pessoa fala para outra, indica a outra, e as coisas começam a acontecer com fluidez, porque as Sim. pessoas recebem muito além do que elas estão pagando para receber, né? É muito legal isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é sobre relacionamento. Vamos lá. Como tá essa parte? Como Muito foi boa. essa parte para você no processo? Muito boa.
Porque o que acontece? O relacionamento a dois não tem como, não. Essa parte lá de trás, eu tive que desconstruir, entender algumas coisas da minha vida a dois. Porque eu e o Luiz Carlos, a gente vai fazer 25 anos que a gente está junto. A gente está mais tempo junto do que solteira, né? Então, tá muito mais leve. Muito mais leve, porque tem certas coisas que eu trabalhando em mim, automaticamente ele vai observando e ele também vai se ajustando. Então, é leve, é lógico. Isso que você falou é muito legal, né? Uma virada de chave, assim, porque a gente passa, às vezes, um casamento inteiro tentando mudar o outro. Não, é mudar Ajustar o outro é o nosso comportamento, tipo, querendo que o outro se module o que a gente quer. E a gente faz isso sem clareza, sem estratégia e, às vezes, com briga. Sim. E o que você falou de mudar você, né? Entender que quando você muda, o outro muda, é fantástico, porque realmente muda, né? Muda. Porque, assim, a felicidade não está na mão do outro, está na sua. Então, tem certas coisas que, às vezes é uma coisa sua, que você olha para o outro, te incomoda, mas por que está me incomodando tal atitude dele? Aí você olha para você, mas e aí? O que você vai fazer? Tem coisas que vão se tornando mais leves, né? Eu vou fazer 45 anos. Tenho 2 filhos já adultos. Eu vou querer viver bem com meu marido, sabe? Para a gente curtir e a gente se conhecer mais ainda. Então, eu sinto assim, tá num outro momento do relacionamento. É tão gostoso, né? Poder. É maravilhoso. Eu tô achando muito bom. Voltar a namorar, praticamente, né? Porque, assim, nessa fase da vida que os filhos estão querendo sair de casa, daqui a pouco vão estar só vocês dois de novo. Exatamente. Igual no começo, é muito legal, né? Mas num outro ponto de vista, né? Porque você já tá mais vibe, maduro, né? Você sabe, tem umas coisas que você já conhece da pessoa, e assim, quando eu busquei me mudar, me olhar, foi muito mais enriquecedor do que eu ficar apontando, ó, tá fazendo isso, não tá legal. Então. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, porque é uma coisa muito rara de acontecer. Você foi já é o segundo caso que acontece, tá? Você me dá licença que agora que eu vou falar. Geralmente, a mulher vem procurar um suporte para a relação e depois vem o marido. No caso da Maíra, foi ao contrário. O marido dela veio primeiro, mas não por conta da relação, por outras questões profissionais e tal, e pessoais dele. Ele veio primeiro. Então, ele foi meu cliente antes dela. Então, ele fez todo um processo comigo, com neurofeedback, depois com terapia, com constelação, várias coisas, vários processos. E ele sempre falava para mim, nossa, meu sonho é o dia que a Maíra topar vir aqui. Ele falava assim para mim, nossa, minha vida vai para um outro nível quando a Maíra topar vir aqui. Ele sempre falava isso para mim. Mas um dia eu vou trazer. Eu falei, você para de querer terapeutizar a sua mulher. Quando for o momento dela, ela vai querer vir buscar. Porque através da sua mudança, ela vai entender que ela também pode melhorar. Você não pega sua mulher para terapia, hein? Não terapeutiza ela, pelo amor de Deus. Senão você vai ganhar uma inimiga. E eu acredito que foi o que aconteceu. Né? A partir do momento que você viu ele olhando para as questões dele, tentando melhorar, tentando buscar a parte dele, e é muito raro isso acontecer, Maíra. Você tem o privilégio de ter um homem que está olhando para isso. Isso, e você não tem por acaso, você tem porque você merece, porque isso não é para qualquer uma. É verdade. Né? Ter um marido consciente com essas questões. Na maioria das vezes, as mulheres lutam, sofrem para conseguir trazer o marido para olhar para alguma questão que seja importante para a relação. Assim. Você é uma mulher privilegiada nesse ponto, porque ele veio primeiro, ele buscou. O Luiz Carlos é um cara incrível, assim, admiro muito vocês dois, porque é raríssimo você ver um casal em que os dois estão na mesma página. Os dois buscam as mesmas coisas, falam a mesma língua.
apesar de serem completamente diferentes, né? São pessoas completamente diferentes, mas eles estão na mesma página. É muito raro ver um casal assim, nessa sintonia que vocês conquistaram, construíram, porque isso não vem de graça, né? Isso vem através de muita dedicação, muita humildade dos dois, de quando precisar reconhecer que está errado, reconhecer, de buscar, de se permitir amadurecer juntos e com consciência e com foco no que é melhor para o casal. E isso faz toda a diferença. Vocês não têm noção. É muito lindo de ver. E é muito legal porque ele tem todo, ele sim, eu vejo, sabe, isso assim, ele tem esse buscar dele de se conhecer, de se resolver. Isso é muito legal, porque eu sei que para alguns homens é meio complicado, entendeu? Mas isso é legal porque o que acontece? A gente consegue passar isso para os filhos também. Sim. A família inteira já passou por aqui. Vamos se resolver aqui. Mas é muito legal você buscar, porque isso, sim, se eu lá atrás, né, tivesse essa visão que eu tenho hoje, né, a gente passa uma leveza maior para os filhos. Não uma pessoa que vai fazer uma terapia, a pessoa, não tá bem, ou, sei lá, passando uma situação. Não, a pessoa quer se conhecer. E isso é muito legal. Isso, assim, desenvolve a nossa vida. Evita problemas, né? Evita os entraves da vida, porque a gente trava na vida. A gente trava na vida quando a gente está tentando fazer algo que vai contra o nosso propósito para quem Deus nos criou para ser. Então, quando a gente está insistindo numa coisa que não tem a ver com aquilo que é a nossa missão divina ali, o nosso propósito maior, que não é a gente que escolhe, a gente é escolhido e cada um já tem aí o que Deus programou e vai bater cabeça quantas vezes tiver que bater, vai ter que dar a volta quantas vezes tiver que dar, mas uma hora você vai ser jogado para o seu lugar. A vida te leva para o seu lugar, não tem jeito, a vida é justa, né? Tem gente que aceita e para de lutar contra e entra no flow e vai, a vida segue e floresce, e tem gente que vai passar a vida inteira lutando, porque não está disposto a se conhecer, né? Porque nem sempre é claro, nem sempre está evidente o seu dom, o seu propósito, né? Às vezes a gente tem que dar umas cabeçadas para encontrar o caminho, né? E é preciso ter coragem. Todo processo é um processo assim que você está disposto, então tem que ter coragem. Porque tem certas coisas que você olha no meio do processo e fala, poxa, mas isso aqui, será que eu sou assim? E às vezes você é assim, e que precisa transformar, e tá tudo certo. Porque você tá buscando. Tem gente que não gosta de ouvir as coisas que eu falo. Tem gente que sai daqui só um mês. Aí depois volta. Tá bom, eu já entendi. Eu sou assim mesmo. Tem gente que fica com raiva. Já veio mulher aqui brigar comigo. Porque o marido tava mudando. Já. Olha aí. Já vem marido aqui brigar. Eu não vou mais pagar essa porcaria. Não, você tá fazendo minha mulher ficar doida. Já teve de tudo. Mas depois sempre entende e se permite, né? Porque não tem coisa mais linda do que você ser quem Deus te criou para ser. Sim. Né? Muito legal isso. Bom, e deixa eu te perguntar uma outra coisa que é assim, é a cereja do bolo, eu acredito, do seu trabalho. Eu quero fazer, eu estou num propósito agora esse mês de agosto de autocuidado, vou entrar um mês fazendo muitas coisas, e uma delas é aquele processo de rejuvenescimento maravilhoso que você faz, que eu não sei como chama, que faz a gente voltar a ter carinha de 20, mesmo depois dos 40. O que é aquilo, Maíra? Eu vejo as fotos que você posta, assim, eu fico impressionada. Explica como é essa técnica, como que funciona. Tem injeta alguma coisa? Como que é aquilo? Não injeta nada, é tudo aqui, ó, nas mãos. Nossa, essas mãos são milagrosas, gente. Vocês não têm noção. Esses dias teve um senhor que parou no mercado, olhou para mim, para o Vinícius, meu filho, caçula. Ele falou assim: nossa, ela é sua irmã? Eu falei: olha que beleza. Mas, assim, voltando a falar da técnica, né? Eu aplico Covido não com a frequência que eu aplico no consultório. Como é o nome?
Kobido é um lift Kobido. facial japonês, isso. Então, é uma massagem que faz, então, além dela drenar os líquidos, que são bons, que são, né, essa parte tensa do rosto, ela vai estimular a produção de colágeno, elastina, né, os contornos do rosto. O Kobido é fantástico. Eu fui atrás dessa técnica porque eu gostei muito e eu queria conhecer para mim, né? Então, o resultado é muito legal. Até para quem, assim, não gosta de tratamentos invasivos, né? Ou, minto, desculpa, voltando. Até para quem gosta de fazer tratamentos invasivos, o Botox, né? Ele diminui a quantidade. Entendi. Passar do tempo, porque você trabalha a musculatura da sua pele. Entendeu? Entendi. Porque assim, ó, tem coisa que não tem jeito, tipo pescoço, papada, não tem o que você faça, filha. Que não, um negócio não vai. Você entendeu? Tipo, aqui eu já fiz lipo de papada 3, 4 vezes, sei lá, a bicha tá aqui ainda, entendeu? Então, mas o que acontece aí? Kobido é a massagem, mas eu também indico para as minhas pacientes, ensino algumas técnicas, a ginástica facial. É uma complementação para manter o resultado. Exatamente, porque assim como a gente malha o corpo, a gente também tem que trabalhar toda essa estrutura. Por mais que a gente faça suplementação, tudo, mas é uma forma assim mais de você investir na sua saúde. É um PPP, entendeu? Gente. Vocês falam tudo. O que é PPP? Perguntam tanto sobre o PPP. Pequenos prazeres programáveis. Tem um que é de autocuidado e o meu, com certeza, em agosto vai ser a Maíra. Você vai gostar muito, muito. Eu tenho pacientes assim que dormem numa sessão, uma massagem facial. É 1 hora de massagem. Nossa. Não só na face, no colo, no pescoço. Porque não adianta, você pode aplicar, fazer vários procedimentos aqui. Se a pessoa, se você está esticadinha aqui, se a pessoa olha o seu pescoço, o seu colo, como é que vai estar? Entrega, gente, não tem jeito. Olha isso aqui. Densidade. Então, mas assim, o que eu falo, que eu gosto, as pessoas procuram o Kobido também, por conta, assim, o legal de você fazer o Kobido é você acordar de manhã à noite e olhar na frente do espelho e ver o que você está gostando, da pessoa que está ali. Não é de cara lavada, né? É por você, de cara lavada. É fantástico. Nossa, eu fiquei empolgadíssima com essa técnica. Eu quero muito. Eu falei, não, eu tenho que perguntar, porque é uma coisa muito diferente. Eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui em Campo Grande. Lá na Europa, assim, tá bombando. Eu falei até com um professor meu, ele falou que, assim, antes de desfiles, eles fazem 15 minutos de Kobido, de algumas manobras nas modelos, maqueiam as modelos para a pele tá assim. Perfeita. É instantâneo o resultado, né, praticamente. Porque na hora, sim, você já vê. Nossa, muito legal. Eu vou marcar com você pra gente fazer agora em agosto. Esse mês eu não consigo pôr mais nada na minha agenda, mas em agosto eu vou. Vai ser, eu tô organizando esse ano minha vida por focos. Por cada mês eu boto foco numa coisa. E aí, eu tô testando isso, eu sempre faço isso, né? Primeiro eu testo na minha vida, para depois incluir na mentoria. E aí, esse ano eu vim cada mês com foco em uma coisa. E esse mês de agosto vai ser o foco no autocuidado. Eu vou voltar para a academia, que eu dei uma parada depois do acidente da Maria, né? Que foi bem complicado, fez 2 cirurgias, enfim, eu fiquei desde maio que eu tô só em função dela. Então, agora em agosto eu vou vir com tudo no autocuidado: dieta, academia, Maíra. Vou fazer a massagem Thai também com uma amiga que eu adoro, que é uma massagem que te estica, te alonga e tal. Eu já vi o trabalho dela, muito legal também. É muito legal. O Marcelo tá fazendo, meu marido tá fazendo toda semana, ele tá outra pessoa. Outra pessoa, porque mexe muito com chácaras, com alinhamento energético, tudo. Então, assim, essencial. Então, você e Val estão na minha lista de agosto. Me aguarde. Ô, Maíra, e uma outra coisa que eu queria te perguntar é no sentido assim, a gente vê muitas mães abrindo mão das suas vidas em função dos filhos, e foi o que você fez por um tempo, né, pela vida profissional, né?
para poder dedicar à criação dos filhos. Eu também fiz isso. Quando os meus filhos nasceram, eu parei de trabalhar, né, para ficar um tempo dedicado a eles, depois voltava. Por isso eu optei por ter tanta diferença de idade entre um filho e outro, para eu poder. Eu falo que eu tive 3 filhos únicos, porque eu parei e cuidei. Então, e algumas mulheres veem isso como um peso, como uma cobrança, tipo, eu abri mão da minha vida para cuidar do filho. E você foi uma das únicas pessoas que eu acompanhei que já vieram com esse olhar de que foi uma escolha consciente. Né? Eu abri mão, sim, abri mão da minha carreira, abri mão de um monte de coisa, mas eu lembro que você falou isso para mim, foi um combinado meu com o Luiz. Sim. Né? Que a gente escolheu isso juntos. Né? E isso faz toda a diferença na vida desses filhos. Eu vejo que seus filhos estão voando, né? Estão felizes, estão conquistando a vida deles, né? Se permitindo fazer esse corte aí com os pais com muita facilidade, muita leveza e com muito vínculo de amor, né? E eu acredito muito por conta disso, porque quando a mãe abre mão de uma maneira consciente ou não, do trabalho, da vida, para cuidar dos filhos, a maioria delas olha isso como um peso, um sacrifício. Só que mesmo que ela não diga isso, mesmo que isso esteja só no inconsciente ou no consciente dela, sistemicamente esses filhos sentem esse peso. Sim. E isso faz com que os filhos se tornem cada vez mais dependentes dos pais, né? Mais dependentes tipo assim, minha mãe abriu mão da vida dela por mim, então eu preciso cuidar dela, eu preciso fazer por ela, eu preciso realizar a vida dela. E aí eles começam a criar um foco no que está relacionado aos pais, a satisfazer os desejos e imaginação dos pais em relação ao futuro deles, do que em olhar para si mesmo, pelas suas escolhas, os seus propósitos e tocar a sua vida. E você foi uma das exceções, né, que veio com esse olhar consciente. Você percebe o quanto o seu posicionamento do seu marido em relação à criação dos seus filhos te permite também voar agora? Você já tinha parado para olhar isso? Não, eu não tinha parado para olhar dessa forma, né? Eu tive assim, eu percebi que uma coisa que eu sempre busquei, desde deles pequenos, eu falei, olha, vocês vão, eu sei que vocês vão voar. Então, vocês têm que saber fazer as coisas de vocês. E era até uma piadinha que eles faziam enquanto crianças comigo. Porque tem que fazer tal coisa, porque a gente vai mudar, vai morar longe. E, tipo assim, tá indo cada um para um lado, né? E eu fico muito feliz com isso. Porque é o crescimento dos filhos, esse voar, assim, que às vezes não é muito fácil para um pai, para uma mãe. Eu vejo com alegria, a gente sente saudade, mas a conquista dos nossos filhos, o crescimento, é fantástico. Às vezes eu sempre falo, né, que a boa mãe é a mãe desnecessária. E muitas mulheres me criticam quando eu falo isso. Falam, que absurdo, mãe vai ser essencial sempre. E eu trabalho muito para eu ser uma mãe desnecessária. Os filhos se virarem. Eu acho tão bonitinha, a Maria Sofia acorda domingo, e ela acorda, ela faz o café da manhã dela e senta na mesa da cozinha e toma o café da manhã dela sozinha, isso desde os 5 anos. Ela acorda, abre a geladeira, pega o pão, o requeijão, arruma, faz o Toddy, faz uma sujeira. Mas tudo bem, ela está fazendo do melhor jeito que ela pode. Exatamente. E tem que ter um certo desapego, né? Assim, essa é uma questão assim bem desafiadora para a maioria das mulheres, assim. E, nossa, é muito raro ter alguém com essa postura diante dos filhos. Mas é tão recompensador, né? Ver nossos filhos crescendo, voando, independentes, né? Não, eu acho muito, muito bonito isso. Nessa viagem, eu pude, assim, sentir um pouco do que eu falava para eles. Então, assim, no meu caso, foi a minha primeira viagem internacional, né? Fui para 2 países, conheci coisas, assim, belíssimas, que foram momentos, assim, que olha, eu quero isso para minha vida. Tipo assim, de falar assim, não sei, não, eu volto aqui.
eu volto. Não, é tipo que nem E não eu vai trabalho para viajar, não tem conversa. Não vai demorar, entendeu? Não vai demorar. Eu quero trazer minha família, eu quero vir com minha família, meu filho, meus filhos, meu marido aqui. A gente está junto, reunido. Mas eu senti isso que você falou nessa viagem, nessa experiência. Então, se para mim, nesse momento da minha vida, foi dessa forma, imagina para eles que são jovens. Não, eu achei muito legal que o Vini ficou um período sozinho, né? Que o Luiz foi te encontrar e ele ficou sozinho. Sozinho Foi em casa. Ele tá com 19? 19 para 20. Então, ficou sozinho. Fez comida, lavou roupa, limpou casa, tudo bonitinho e sem Tudo. sofrimento. Tipo assim, ai, minha mãe me largou. Ai, eu fiquei sozinho, né? E porque sua filha tá nos Estados Unidos, né? Ela tá. Tá Ela tá em passeando Santa e Fé. trabalhando, né? Isso. E aí Ela ele se ficou sozinho, propôs. tão bonitinho. Mas é assim, é isso que eu falo, parece uma coisa meio inconsciente, parece que eu já estava lá atrás, mesmo sem saber, Prevendo isso. prevendo essas situações e falando para eles, não, vocês vão. E eu Não, eu falei, perguntei para ele: você ia almoçar na sua avó? Você levou suas roupas para sua avó? Lá? Não, eu fiz tudo em casa, eu sei fazer tudo. Achei tão bonitinho. É muito bom. A gente tem que ter essa consciência. Eu estou falando isso aqui porque às vezes tem outras mães, né, que podem ter uma certa dificuldade em colocar os filhos na obrigação. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu ponho todo mundo para trabalhar com muita não, dificuldade. aqui não. Aqui em casa a gente nunca teve dificuldade para isso, assim. Para pôr para trabalhar. E as pessoas precisam aprender, né? Eu vejo assim, mulheres, às vezes, que se casam e não sabem fazer um arroz, não sabem fazer um ovo. Não que a gente tenha obrigação, que só a mulher tem obrigação, não é sobre isso. Mas faz parte do feminino saber cuidar, Sim, saber nutrir. Isso tem um valor que é para consolidar mesmo a identidade da pessoa como mulher, independente do claro, gênero que escolha sexualmente, da opção sexual. Para a gente ter uma pessoa completa, a gente tem que estar com o nosso feminino e o nosso masculino, nossa energia feminina e masculina alinhada, em harmonia. Né? Então, se eu não ensino para os meus filhos os valores de saber fazer as duas coisas, mas de saber que o fazer dinheiro, que o trazer o provento para a família é uma obrigação mais do homem, sim, e que cuidar, nutrir, alimentar emocionalmente, afetivamente a família é uma obrigação da mulher, sim, isso é fato. Enquanto a gente não entender isso e não olhar para isso, as famílias vão continuar disfuncionais, é sim. muito importante, né? E não é sobre É, só poder fazer isso. Você pode fazer outras coisas, mas isso é essencial para cada um, né? sim. Porque, assim, essas coisas que você trouxe agora, né? Falou do lugar de cada um, né? São coisas simples, que é lá da base, lá do comecinho da história da humanidade, digamos assim, né? Hoje em dia a gente tem um mundo com muito mais informações. E às vezes esse mundo cheio de informações atrapalha fazer o que é o básico, o que é o simples. Exatamente. Como dizia Bert, o essencial é simples. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa está tão focada em inúmeras coisas que a simplicidade está ali de frente para ela e ela não consegue identificar. E está Exatamente. sujeito a Acaba ser. colocando um peso nas coisas simples muito maior do que eles têm, né? Exatamente. Exatamente. Ah, Por muito essa, bom. por essa enxurrada de informações. Maravilha. Bom, querida, adorei bater esse papo com você. Uma delícia sempre Gostei. te encontrar e conversar com você, adoro. E realmente vou te procurar para a gente agendar semana que vem, mês que vem, para fazer as minhas sessões. Não sei quantas sessões eu vou precisar, mas eu preciso principalmente dar uma levantada aqui nessa coisa aqui, que não está dando certo. O bigode do chinês chegou, minha filha, aqui não sai. Já botei preenchedor, já fiz tudo que eu podia, o negócio não vai embora. Não tem quem Sério? vai segurar. E a Conto com as papada? suas mãos habilidosas. Mas, amiga, é o seguinte, deixa suas redes sociais, seu contato, como que as pessoas podem te encontrar, onde que você atende, como que funciona, se é por sessão, se é por pacote, quais são as possibilidades aí? Olha, a minha rede social é maíra.ferrer, tá? Eu tenho o meu espaço lá na rua 7 de setembro, 2040A. Minha sala fica lá.
E assim, um caso do Kobido, que você perguntou, o lifting facial japonês, a gente faz ou por sessão, né? A pessoa pode fazer uma sessão, a pessoa cuidar da pele para uma, como é que pode? Para algum evento, alguma festa, fotos, ou ela pode fazer um pacote de tratamento. Aí, o pacote de tratamento são 10 sessões iniciais. E aí ele é mais duradouro o efeito. É mais duradouro. Ah, então quero Porque isso. daí você vai tratando conforme o tempo. Fora assim, que é relaxante. Massagem é vida, é troca de energia. Você sai de lá, outra pessoa. Ai, que delícia, eu quero. Estou dizendo só da minha massagem, estou dizendo de qualquer sessão de massagem que você faça. Ah, mas a Porque sua energia. eu sei. Muito bom. É isso. Então tá, Maíra.ferrer, quem quiser informação, chama a Maíra no Insta lá e fala com ela manda o contato, tudo certinho para vocês conversarem, agendarem, não deixem de testar, gente, é sensacional de verdade. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, fez sentido para vocês, deixa sua curtida aqui, se inscreva aqui no nosso canal e se você sabe de alguém que se interessa por esse assunto, envia esse link para essa pessoa, quem sabe ela gosta, também vem aproveitar uma massagem com a Maíra, não é mesmo? Então é isso. Querida, um beijo, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar com você, ter essa honra. Ah, imagina, a honra é minha. Um beijo para vocês, gente, e fiquem na paz. A gente se vê no próximo episódio do podcast Seja Sua Paz. Um beijo. Beijo.